Meu nome é Leidiana de Souza Rodrigues Fadu. Eu sou de Belém do Pará, né? E tem 23 anos que eu moro aqui em BH, Belo Horizonte. E vim para cá em busca de uma nova vida, né? O meu esposo, ele morava ele é daqui de Belo Horizonte, mas ele foi fazer medicina em Belém do Pará e nós nos conhecemos lá. E ele me trouxe para cá, né? Ele me trouxe para cá, mas assim, a gente não tinha condição nenhuma de viver, de ter as coisas, a gente estava numa situação muito difícil. E nós começamos uma vida com muita dificuldade. Morei com a família dele, com a minha sogra, né, por uns 3 anos ainda. E depois desses 3 anos que nós começamos a morar só, as coisas ficaram pior para a gente, né, porque ele ganhava pouco, eu era uma dona de casa, né, e nós fomos para uma casa de aluguel, tinha uma dificuldade até para pagar o aluguel. E foi nessa época que, em uma situação muito difícil, eu já tinha 2 filhas, né, e muita miséria. Eu lembro que era uma miséria muito grande na minha casa, faltava o básico, né? Havia muita briga, muita intriga entre nós dois. E nesse meio tempo, que eu já estava ali morando já uns 2 anos naquele bairro, eu vinha conhecer a Igreja Universal, né? E eu que comecei a frequentar a Igreja Universal. E eu lembro como se fosse hoje, eu entrei numa sexta-feira, naquela igreja do bairro, uma igreja pequenininha, com poucas pessoas. Eu não conhecia nada da palavra de Deus, nada. Eu comecei a ir sozinha, né? E o meu marido começou a ver a mudança em mim. Eu comecei a me libertar, eu comecei a mudar, né? Ele foi vendo uma mudança em mim e ele começou a ir. Aí eu fui comprando imóveis, eu fui tendo carros, fui comprando carros, né? Mas aí eu fui prosperando, fui crescendo, fui montando outras empresas. Eu tirei meu foco de Cristo. Eu tirei meu foco, eu comecei a colocar na minha vida financeira. E isso levou um tempo também, né? Levou um tempo, não foi de um dia para outro. E sem eu perceber, eu comecei a me esfriar na fé, né? Eu comecei a me esfriar na fé e fui decaindo, espiritualmente falando, né? A vida financeira ainda ia, né? Ela ia galgando ainda, porque eu ainda entrava numa fogueira santa, eu entrava, como até hoje eu entro. Eu fazia meus propósitos, ia na igreja todo dia, né? Mas dentro de mim eu não era mais a mesma. Eu fui me enganando. Tinha coisas que eu nem percebia, né? Eu ainda orava, eu ainda buscava, mas dentro de mim eu não tinha mais o foco que eram as almas. Eu tomava a Santa Ceia, né? Mas aqui dentro de mim eu não era mais a mesma. Eu tomava, mas eu tinha perdido aquela essência, né? Aquela sinceridade. Eu tomava por tomar. Eu não saí da igreja, mas o Senhor saiu de dentro de mim, né? Aquela comunhão que eu tinha, ela não era a mesma. As outras áreas da minha vida foi caindo por terra, né? E eu tive de fazer o dobro, de arrumar força o dobro, o que eu tinha feito antes, né? E foi aí que eu caí em mim, que as coisas não estavam bem, né? Que eu tinha que buscar. Então eu cheguei numa quarta-feira e dei por mim que eu estava perdida dentro da igreja, porque eu achava que se eu não tivesse saído fora da igreja, eu estava tudo bem, mas não estava assim. Então naquela quarta-feira, quando o bispo falou que da dracma perdida, aquilo foi um estalo na minha mente, assim, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada que não está bem. Querendo ou não, estava no mundo, a minha mente estava no mundo, né? E na hora que eu caí em mim ali naquela quarta-feira, foi ali que
eu tive uma libertação. Foi ali que tudo começou de novo, naquela quarta-feira. E assim, foi difícil para mim, não foi fácil, foi difícil, né? Foi difícil até eu chegar no altar. Na hora que o bispo falou ali, venha no altar você que se encontra perdido. Aí você tem que se despir, né? Você tem que se despir de você mesmo, do seu eu. De tudo ali que estava camuflado ali dentro de mim, que estava me escondendo, eu estava me escondendo, né? Foi que quando caiu ali caiu dos meus olhos, vamos dizer que seja uma escama ali, que estava me cegando, para me chegar naquele altar, foi muita luta, foi muita guerra. E eu me despi, eu lembro que eu cheguei lá e eu me entreguei naquele altar. E na hora que eu cheguei naquele altar, que o pastor chamou para a Santa Ceia, que eu entreguei o meu tudo lá, e o meu Deus, que era o dinheiro, né? Era a Santa Ceia da decisão da minha vida. Eu tinha que entregar o que estava dentro de mim, o que estava assim, me sufocando, sabe? Porque eu tinha também eu tinha uma vaidade muito grande. Eu lembro que quando eu cheguei naquele altar, eu falei assim, meu Deus, me pede o que o Senhor quiser que eu vou fazer. Eu tinha entregue toda a minha vida. E ali eu vi que eu nasci de novo. Através daquela Santa Ceia, foi o começo de uma nova vida, foi o começo de tudo, né? E dali, quando eu saí daquele altar, que eu recebi aquela... Eu lembro que eu tomei lá no altar a Santa Ceia. Eu lembro que eu tomei ela lá, que o bispo deu. E eu saí dali com uma mente diferente. Eu saí dali com a mente de Cristo. É como se eu não estivesse ali nem na igreja. Eu já entrei, é como se eu estivesse flutuando. Eu estava tão leve. Eu estava tão leve, que eu acho que na hora que eu já entrei ali, o Espírito Santo já entrou dentro de mim. Porque foi algo assim, eu senti uma paz. Que aquela palavra que veio na minha mente, com aquela paz, aquela palavra é uma paz que está acima de tudo, né? É uma paz que o mundo ele não conhece. A partir daquele momento, a minha vida nunca mais ela foi a mesma. A minha mente nunca mais foi a mesma. O meu ser, o meu interior, nunca mais foi o mesmo. O Espírito Santo, ele entrou dentro de mim, ele fez a diferença. Ele não fez a diferença por fora somente. Ele fez a diferença por dentro. É uma paz que você tem uma certeza que Jesus, que Deus é com você. É uma certeza que aconteça o que acontecer, Ele é comigo.